Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 27 de junho de 2025. É sexta e todas as sextas são dias regidos pela Vênus, que é a deusa Afrodite, nossa deusa do amor, da beleza, das artes. E no céu de agora, ela está no signo de Touro, que é um signo de terra fixa, onde ela se sente em casa, é como se ela se sentisse no seu templo. Então tem essa capacidade ali de se expressar nas suas melhores qualidades. A Vênus, ela rege tanto o signo de Touro quanto o signo de Libra. E também se exalta no signo de Peixes. Então, tem características ali semelhantes, onde ela se sente confortável quando ela é como se ela estivesse ali no seu trono, na sua própria casa, com as suas melhores roupas. Eu sempre gosto de pensar também nos planetas como verbos e nos signos como se fossem adjetivos, formas, modos da expressão. Então, Vênus, a gente pode pensar amar, se relacionar, desejar, gostar, apreciar. E touro seria dessa forma estável, dessa forma segura, dessa forma prazerosa, através das sensações físicas, através dos prazeres terrenos. Então a gente pode juntar, linkar isso para conseguir entender, né? Como uma linguagem mesmo. Bom, a Vênus, ela tem o seu júbilo ali na casa 5, que é a casa onde ela se sente mais alegre, dentre as 12 casas da astrologia, dentro desses 12 temas, porque se relaciona muito com os temas da casa 5 que tem a ver com prazer, lazer, diversão. Então, ela tá ali na casa dos artistas, então ela se sente muito bem com essa capacidade também de experienciar romances, né? Tudo que ela gosta ali, ela encontra dentro da casa 5. Então, se você tem a Vênus no quinto signo, no quinto signo, a partir do seu ascendente, é um posicionamento muito bom. Tem essa capacidade de fruir, independente do signo que ela esteja, tá? Então, ontem, deixa eu lembrar, não, ontem que a Vênus fez um sextil com o touro, foi. Mas amanhã ela vai fazer uma quadratura com o touro também. Mas eu vou deixar para falar isso no final. Então, de madrugada a Lua ainda estava no signo de Câncer, então ela fez um sextil com Urano em Touro 2h16. Então, o sextil é um aspecto mais leve, nem sempre a gente sente com muita intensidade, mas às vezes trouxe algum insight no sonho, às vezes até um certo despertar. Alguma coisinha ali pode ter acontecido para trazer uma visão diferente, para trazer essa ruptura que muitas vezes Urano ele busca essa revolução, essa independência, essa liberdade. Então, às vezes, pode ter vindo a partir dos sonhos para quem estava dormindo, ou às vezes até de um despertar ali no meio da noite. E a Lua já ingressou no signo de Leão, então a gente iniciou a alunação no signo de Câncer, que tem essa duração de aproximadamente um mês. E agora ela ainda está nova e ela acabou de ingressar no signo de Leão 3 e 5. Então a gente pode pensar que se a Lua em Câncer ela se sente em casa, agora ela começa a sair de casa e ir em direção ao Sol, em direção, né, Leão é um signo regido pelo Sol, em direção ao que ilumina, em direção a essa expressão emocional. Câncer é esse signo mais interno, mais introspectivo. E Leão, até se a gente olhar nos símbolos do signo de Câncer, do signo de Leão, Câncer é todo para dentro, a questão da carapaça, do corpo mole. Leão, a gente já vê essa juba, que é uma expressão ali, né? E Leão, dentre as partes do corpo, ele rege o coração. Ontem, Mercúrio também já ingressou em Leão. E a Lua ingressou em Leão e já encontrou esse Mercúrio também, já fez uma conjunção, eles já se juntaram, já se fundiram ali. E o que que a gente pode pensar quando tem um aspecto de conjunção? É que as características dos astros se misturam. Então, a Lua tem esse aspecto muito de nutrição, de cuidado, de receber, né? Ela tem essa postura muito, essa natureza muito receptiva, e Mercúrio é esse planeta da comunicação, da fala, da expressão, da nossa mente. Então, facilita muito essa compreensão, esse entendimento, essa tradução emocional. A gente pode pensar nessa escuta ali do nosso corpo, das nossas emoções, e também essa busca por ferramentas que auxiliem na nossa expressão, na nossa consciência de nós mesmas. Mercúrio vai falar sobre isso, sobre práticas, métodos, ferramentas que a gente tem. E Leão é esse signo muito da autoexpressão. Então, como que eu posso expressar? Como que eu posso colocar para fora minhas emoções? Ah, através de alguma atividade energética, através de um processo de escrita, através de alguma ferramenta, de meditação, sei lá, sabe? Então, às vezes a gente recolhe esses conhecimentos que a gente tem para lidar com as nossas emoções e também pode ser um momento de buscar ou até se aprofundar no que a gente já tem, tá?
Sempre depende ali da casa onde você tem o signo de Leão, então por onde a Lua e Mercúrio estão atravessando. Hoje eu fiz um post lá no Instagram do trânsito de Mercúrio em Leão para todos os signos ascendentes, através do sistema de signos inteiros. Então você busca o seu ascendente, que daí você já consegue saber a casa, a área da sua vida que está sendo ativada por esse trânsito, daí já consegue entender mais o que aproveitar nesse momento, né? Porque eu acho que eu já falei algumas vezes aqui, mas eu vejo muito astrologia assim como uma previsão realmente do tempo, do clima. Então a gente pode aproveitar melhor certos momentos para tais coisas. Então tem estações que são melhores para determinados comportamentos, determinados hábitos. Então, quanto mais a gente flui alinhada com os nossos ciclos, é melhor, é mais fácil, tá? E a astrologia ela traz muito isso. Então, as previsões astrológicas, as técnicas da profecção, das progressões secundárias, a revolução solar, a gente consegue ver isso. Qual que é o meu momento? Então, a gente consegue ter mais consciência, se aprofundar nisso, aproveitar mais, tá? Deixa eu ver o que mais. Então, 6 e 4 a Lua em Leão fez um trígono com Saturno em Áries, e logo depois, 6 e 50 ela fez um trígono com Netuno em Áries. E agora sempre vai ser assim, né? Que eles estão muito próximos, então quando tem um aspecto com Saturno, já tem com Netuno, que eles estão ali um do ladinho do outro. Então, a Lua em Leão quando ela faz esse trígono com Saturno, pode ser tanto construtivo quanto impeditivo. Então, às vezes, é um momento da gente perceber restrições emocionais, faltas, carências, porque Saturno é o deus do tempo, é o deus dos limites, ele nos traz para um aprofundamento emocional, para uma reflexão profunda. Tá? Esse entendimento assim de contemplar o tempo, contemplar os fins, a morte, os limites, tá? E os limites energéticos, principalmente. Mas logo depois, faz esse trígono com Netuno em Áries. Netuno, esse astro que é invisível, olho nu, ele vai representar mais o inconsciente emocional. Então, traz essa vontade, assim, de se fundir no todo, de se conectar com o todo. Tá muito relacionado com esses processos, de sonhos, fantasia, visualização. Então, é um processo ali que depois que a gente... eu até coloquei no horóscopo, né? Depois que a gente enxerga os nossos limites, a gente enxerga os nossos limites para depois visualizar o que a gente quer. Então, intencionar essa ação, essa iniciativa. Então, encarar a realidade, mas ao mesmo tempo também sonhar com o que você quer manifestar, sabe? Então, Netuno, eu vejo que ele traz essa dissolução ali do nosso ego para que a gente consiga enxergar além do momento atual, além das restrições, além dessas limites do que está acontecendo no agora, tá? 8h39 a Lua fez uma oposição com Plutão em Aquário. E Plutão também é um astro invisível, olho nu, então hoje a Lua encontrou todos os astros invisíveis, esses astros transaturninos. E Plutão já é Hades na mitologia, que é o deus do submundo, deus dos mortos. Então é como se a gente encarasse também essa necessidade de deixar morrer alguns comportamentos lunares, alguns hábitos que podem dizer respeito à nossa nutrição, à forma como a gente se cuida, como a gente se vincula com as outras pessoas, os nossos padrões assim de comportamento, padrões inconscientes, padrões ancestrais, que a Lua vai falar muito sobre isso. E Plutão, ele pode trazer à tona os nossos medos, as nossas inseguranças, essas relações de poder que a gente se envolve. Então, um bom momento ali para perceber se a gente tem buscado esse renascimento ou se a gente tem repetido esses padrões tóxicos, sabe, em relação ao nosso corpo, à nossa nutrição, à nossa expressão. Pensando no signo de Aquário, que traz esses temas de olhar para a questão das ideias, dos ideais, dos coletivos, das redes sociais, das tecnologias, isso tem servido a você? Ou você tem sentido que você tem sido manipulada por isso? Você tem, sabe, doado a sua energia ali, doado o seu poder para isso, tá? Tá perdendo o seu poder, tá ficando dependente disso, tá? Então pode estar trazendo uma sensação de prisão, de opressão, tá? Então, como a oposição é sempre se encarar de frente. Então, é esse momento de enxergar esses apegos, tá? Eu até tô lendo. Ontem eu também comentei isso, que eu tô lendo um livro da Ediane Ribeiro que fala sobre traumas. E ela fala muito desses traumas de relacionamentos. E esses traumas, às vezes, que acontecem na infância pela forma como a gente foi cuidada. Então, tem uma teoria dos apegos que divide os apegos em apego, ansioso e apego evitativo.
Então ela fala de, dependendo da forma como a gente foi criada, nutrida, né, que a gente pode relacionar muito com a lua, a gente vai repetindo isso. Então, eu tenho esse comportamento de os meus cuidadores, né, ou quem me cuidou, teve esse comportamento de se distanciar. Daí eu acabo repetindo isso. Ou às vezes esse comportamento muito apegado, ansioso mesmo, né? Então também tem essa repetição, então é bem interessante assim, porque para olhar para isso, né? Porque muitas vezes a gente pensa nesses eventos extraordinários como traumas, mas às vezes ali até coisas que a gente não lembra, né? Até uns 3 anos, então a forma como a gente foi cuidada fica no nosso corpo. Eu acho que essa alunação ela traz muito isso, sobre como os nossos sentimentos eles viram essas memórias corporais e a gente acaba repetindo sem perceber, a gente não toma consciência de como tem coisas ali que estão nos paralisando, sabe? Enfim, ontem eu já indiquei esses livros que eu tô lendo sobre trauma, sobre emoções. Inclusive, eu comecei a ler um livro hoje também muito legal, do Antônio Damasio, O Erro de Descartes, que ele vai falar muito sobre esse. Ele é um neurocientista que ele fala de como os nossos sentimentos eles estão extremamente atrelados com a nossa forma de pensar. Então, ele dá alguns exemplos, né? Eu ainda estou começando a ler, mas de como a nossa memória ela é construída a partir das nossas sensações, a partir do nosso corpo. Então, de como está tudo vinculado. Então, é, a gente precisa, a forma como a gente sente, a forma como a gente processa as nossas emoções é muito importante para a nossa forma de pensar, para a nossa forma de agir. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? Enfim, acho que nessa alunação a gente vai falar bastante sobre isso, mas eu já vou falar sobre os aspectos de amanhã, que eu não sei se eu vou conseguir gravar amanhã, mas aí eu já vou passar, porque tem poucos aspectos, só tem 2 aspectos amanhã. Então, depois aqui que a Lua tem esses aspectos de manhã, ela não vai ver mais ninguém ao longo dessa sexta, e o próximo aspecto que ela vai fazer vai ser só amanhã, 21 e 23, que vai ser uma quadratura com a Vênus. As quadraturas, elas são desconfortáveis, elas são um pouco desagradáveis, elas às vezes trazem o quê? Falta, carência, baixa autoestima, sensação de não ser valorizada. Então, traz um desconforto ali, porque a Lua vai falar muito desse aspecto de nutrição, e a Vênus fala sobre os nossos desejos, sobre as relações, e a quadratura é um aspecto que ali está cada um defendendo o seu território, defendendo o seu elemento, né? Então, às vezes fica difícil para conversar. Então, pode trazer tanto no aspecto interno, essa relação ali com a nossa autoestima, quanto às vezes nas relações também, enxergando essas faltas, essas carências, tá? E... Mas é um aspecto. Então, quando a Lua, depois que a Lua ingressa em Virgem, já tem um trígono com a Vênus, então já pode fluir melhor. Mas às vezes você percebe ali aonde, por exemplo, você tem deixado de se expressar para ter um conforto nas relações, ou às vezes você está se colocando demais, está deixando de experienciar uma estabilidade, uma segurança ali dentro da relação, sabe? Teu ego tá muito forte. Enfim, podem ser questões nesse sentido. Outro aspecto que vai ter amanhã, que vai ser meia-noite e 53, então na virada aqui de sexta para sábado, Mercúrio em Leão vai fazer um trígono com Saturno em Áries. Mercúrio que acabou de ingressar em Leão, então encontra esse astro que é o deus do tempo, que é esse que aprofunda muito a mente. Então eu penso um momento da gente resolver questões. Então olhem ali que eu postei hoje a casa, a área da sua vida que Mercúrio vai atravessar durante esse trânsito do Mercúrio em Leão. Então pensa em como você pode aprofundar isso, como você pode olhar a longo prazo, porque Saturno ele tem esse ciclo de 30 anos por todos os signos, então ele sempre vai remeter a coisas que não são assim pontuais, não é uma ação, é algo que é para ser cultivado, é algo que é para ser estruturado ao longo do tempo, diariamente. Então pensar nisso, né? Então, por exemplo, eu tenho ascendente em Câncer, então Mercúrio em Leão está atravessando a minha casa 2. Então é você pensar em soluções para sua forma de lidar com o dinheiro a longo prazo. Entende? Não que você não faça pequenas ações, tenha pequenas atitudes. Principalmente, então, Saturno em Áries está transitando na sua casa 10. Então, eu vou ter uma estrutura para pensar financeiramente no meu trabalho, tipo um plano de carreira, sabe? Pensar ali melhor nas fontes de renda. E algo assim para 2 anos e meio, para 30 anos, entende? Então, algumas ideias assim de questões que podem vir à tona, tá? Então, acho que é isso para o dia de hoje. Deixa eu ver se tem algo a mais.
Então é isso, quando a lua tá em Leão, é um bom momento assim para a gente voltar para se voltar para nós mesmas, para nossa autoexpressão, para essa consciência de si, tá? Então entender muito sobre esses processos emocionais, principalmente porque o regente de Leão, o Sol, tá no signo de Câncer, então volta muito para o nosso campo emocional mesmo. Tá? Então, e toda essa alunação é para isso, para a gente entendendo, né, principalmente com esse encontro com Mercúrio, para a gente ir entendendo as ferramentas que a gente tem de expressar, de comunicar, de entender as nossas emoções, enfim. É isso. Uma boa sexta para nós e até.